Como a gente já falou na nossa crítica da série Ares, que a gente já assistiu e a gente já falou sobre ela aqui, tem muita coisa que nesta série a gente não pôde falar na primeira crítica, justamente porque estragaria todo o final dessa série, todo o final muito impressionante que essa série tem. Então, a gente resolveu gravar um outro vídeo explicando um pouco sobre o final, falando um pouco mais de spoiler e tal, com mais liberdade, pra gente não ficar preso naquela coisa de não poder falar e que até parece um pouco vago. Então, aqui neste vídeo a gente vai explicar algumas coisas que acontecem no final desta série e também dar a nossa opinião com spoilers a respeito da série Ares. É uma série de 8 episódios, tem meia hora, por volta assim de meia hora cada episódio, então você termina em um dia. Se você somar tudo, dá 4 horas. É quase um filme do Wes Anderson, né? Ou quase um Scorsese, sei lá. Então, se você quiser saber mais sobre essa série, Então, se você quiser saber sobre esta série, saber o final dela, o que a gente acha desse final, fique aqui com a gente que nós vamos falar sobre isso agora. Então essa série, a primeira produção holandesa que chega pra gente aqui, eu acho que é a primeira produção holandesa da Netflix também, ela fala sobre uma sociedade secreta que é responsável por todo o desenvolvimento e o sucesso do país nos últimos 500 anos. Tudo isso é visto do ponto de vista de uma mulher, de uma menina na verdade, que ela vê tudo isso de fora, ela tenta entrar dentro dessa sociedade, mas ela descobre, conforme ela vai passando o tempo lá dentro, que todos os membros da sociedade fazem parte de uma mesma família. Então, ao mesmo tempo em que ela se vê desmotivada, né? Tipo, eu não vou conseguir entrar nisso aqui. Ela vai lá e tenta mais uma vez entrar de novo. Ela fica lá forçando e rapidamente ela sobe na hierarquia dentro dessa sociedade. No fim, então, ela se torna digna de conhecer o grande segredo que essa sociedade secreta ela guarda. Então, logo de começo, visualmente, pelo menos, você vê que essa série tem muita semelhança com De Olhos Bem Fechados, que é aquele filme do Stanley Kubrick, o último filme do Stanley Kubrick que ele fez em 1999, que tem o Tom Cruise, Nicole Kidman. Esse filme, ele meio que colocou no nosso meio cinematográfico, assim, de uma forma mais nítida, toda essa coisa da sociedade secreta, uma coisa meio Illuminati, assim. Então esse filme meio que pega alguns elementos do De Olhos Bem Fechados e coloca dentro deste contexto que eu acabei de falar. É uma coisa que é boa logo de cara, porque o De Olhos Bem Fechados é um filme que é subestimado, é muito bom, é maravilhoso esse filme, então as pessoas precisam conhecer. Então aqui a gente tem uma espécie de homenagem em determinados momentos para De Olhos Bem Fechados, ao mesmo tempo que também pega esses elementos Illuminatis, né, que é essa coisa de sociedade secreta, essa coisa mesmo de deixar a gente curioso para saber o que vai acontecer com a nossa personagem principal, que é a Rosa. Então no final dessa série, a Rosa ela acaba conhecendo os grandes segredos da própria sociedade e também do seu próprio passado. Ela não sabia de alguns detalhes a respeito do seu próprio passado e que isso é revelado a ela neste episódio final. O que ela fica sabendo basicamente é o seguinte: a mãe dela fazia parte da sociedade de Ares e ela saiu da sociedade assim que conheceu o pai da Rosa. A partir do momento que eles se juntam, a mãe da Rosa resolve sair da sociedade. Então, ela não sabia, o que ela passou 7 episódios sem saber, é que ela, de certa forma, já também fazia parte dessa sociedade. Porque, como eu falei, somente membros da mesma família poderiam fazer parte dessa sociedade secreta. Então, ela fazia parte da família e não sabia. Esse é o primeiro ponto de surpresa que a gente tem quando a gente chega nesse episódio final. Então, como eu falei também, a Rosa está subindo na hierarquia dessa sociedade. Depois que ela descobre todos os seus segredos do seu passado, ela é elevada a presidente dessa associação, dessa sociedade, na verdade. Então, para ela poder efetivamente ser a presidente, ela precisa fazer um ato de sacrifício. Tem lá a Carmen, que está tentando convencer o pai dela de que ela deveria ser a presidente, mas ela não consegue fazer essa prova. Já a Rosa consegue fazer essa prova. E qual é essa prova? Ela precisa matar uma pessoa, ela mata o melhor amigo dela, que é o Jacob. Ela tá lá tendo um surto, ela não quer fazer isso, ela tá chorando, só que o próprio Jacob fala: não, você precisa fazer isso. E ela precisa fazer isso por quê? Porque ela precisa libertar Baal. Quem é Baal? Né? Que é aquela entidade, o monstro que eles passam o tempo todo falando, eles têm medo desse monstro, então é uma coisa assim, tipo, a gente fica mesmo com medo de saber o que é Baal. Então o Jacob fala: você precisa me matar porque você precisa libertar Baal. E é o que ela faz, ela mata o Jacob, então ela passa pelo teste e é escolhida como a presidente. A partir do momento que ela é escolhida presidente da sociedade secreta, do Ares, ela vai
conhecer o segredo final, que é o segredo dessa sociedade. Ela entra lá numa salinha, numa sala toda branca, né, para variar. Então lá é contado a ela que, na verdade, Baal não é um monstro. Não existe esse monstro que eles falam tanto, né? Que ela esperava até ver esse monstro, mas ela não encontra esse monstro lá. Na verdade, ela encontra uma espécie de buraco no chão, onde fica passando uma gosma preta que fica rodando assim. E ela fica meio assim, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Até que explicam para ela. De certa forma, essa gosma preta que fica ali naquela pequena piscina foi adicionada pelas pessoas durante os 500 anos em que essa sociedade existe, que é uma espécie de culpa deles, né? As culpas que eles vão se libertando dessa culpa, eles vão colocando dentro desta piscina e ali vai se gerando esse monstro que é o Baal. Então, a partir do momento que ela descobre esse segredo, ela começa a libertar, né, também as suas próprias culpas, que é quando começa a chorar preto, aquela coisa meio Billie Eilish, né, que começa a chorar preto assim, que aquilo ela devia adicionar à piscina, só que ela toma uma decisão e aí vem o segundo plot twist desta série. Ao invés dela adicionar as suas próprias culpas dentro dessa piscina, como todo mundo fez nos últimos 500 anos, o que ela faz? Ela resolve abraçar tudo isso e pula dentro da piscina. É aí que a coisa começa a ficar bem doida mesmo, porque as luzes começam a piscar, as pessoas começam a ficar, o que está acontecendo aqui? Todo mundo acha que ela se afogou dentro daquela piscina, mas na verdade ela não se afogou. Esse é o terceiro plot twist. Quando as luzes começam a piscar, a gente começa a ver então as pegadas dela no chão, e quando isso acontece, o Maurits, né, percebe o que aconteceu e foge. Só que os outros ficam lá, tipo, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo aqui? Quando a Rosa aparece, toda melecada, né, toda vestida de preto, vestida não, mas tipo, ela tá toda engosmeada com aquela coisa preta, né, que é as culpas e tal, que estava ali naquela piscina. Então, a partir do momento que ela aparece para os outros membros, as pessoas começam a se matar. Quem não foge se mata. Ela não precisa matar ninguém. As pessoas começam a cortar seus pescoços, começam a se enforcar. As pessoas começam a realmente se matar. Aí chega na cena que mais me assustou até o momento, que é a cena quando a Rosa entra no escritório do Maurits e lá ele tá com aquela coisa cravada no peito e ele arranca o próprio rosto com a mão. É bem bizarro, é uma coisa que deixa a gente impressionado até. Então qual é a conclusão que a gente chega aqui? Baal, na verdade, ele não é um monstro, aquela coisa de chifre, um monstro real, né? Ele é o acúmulo de culpas que as pessoas tiveram, as pessoas de Ares, né, da própria sociedade, tiveram ao longo dos últimos 500 anos, e esse acúmulo foi gerando esse monstro, né? Mas ele é um monstro invisível. Para ele se libertar, ele precisava que alguém aceitasse ele, para que ele pudesse sair desse mundo que não é o nosso mundo real. Para que ele viesse para o nosso mundo real, ele precisava que alguém abraçasse isso e aceitasse ele e se tornasse o receptáculo. Então a Rosa acaba aceitando esse destino, ela entra na piscina e acaba trazendo o Baal para nosso mundo. É por isso que as pessoas começam a se matar quando vem ele, porque ali ele está se enfrentando, está enfrentando as suas próprias culpas, né, que elas foram adicionando naquela piscina conforme o tempo foi passando. E você vê que a própria Rosa tem um desenvolvimento interessante dentro dessa história, porque ela, a partir do momento que ela vê que a sociedade secreta é uma coisa perigosa e tal, ela tenta sair disso, ela tenta pegar o Jacob e fugir, mas ela não consegue se livrar disso. Então ela percebe que na verdade ela é a chave para acabar com tudo isso. Ela fica na sociedade com a intenção de destruir a sociedade secreta, só que aí ela descobre as coisas do seu passado, que a mãe dela fez parte da comunidade dessa sociedade secreta, fugiu com o pai dela e então eles saíram dessa sociedade. Mas ela tem ligações de sangue com todo esse esquema que acontece em volta dela, então ela resolve abraçar isso de uma forma mais eficaz, e a forma que ela achou foi aceitando Baal e trazendo ele de volta para o nosso mundo. Não de volta exatamente, porque ele nunca esteve em nosso mundo, mas ele vem pra cá a partir do momento que ela mergulha na piscina. E há um subtexto nisso que talvez as pessoas não notem logo de cara, que assim, se você percebe que naquela piscina estão as culpas e as coisas erradas que essas pessoas da comunidade fizeram, quando a Rosa aceita trazer Baal de volta e realmente volta, na verdade ela está trazendo a verdade de volta. Então as pessoas precisam encarar a verdade que elas tentaram ignorar durante todos os anos, todos esses tempos. Então elas se desesperam por causa disso, porque elas precisam encarar a realidade, a verdade que elas tentaram esconder durante todos esses anos, depositando isso dentro daquela piscina, naquela sala branca, com aquela gosma preta que fica ali rodando, que é uma coisa bizarra também. Isso nos traz para aquela última cena que a gente vê o Baal acorrentado, tentando sair das correntes antes que a Rosa entre na piscina, né? Isso tudo, na verdade, é uma forma de falar pra gente que está assistindo que as verdades, as culpas, né, estão tentando sair daquela prisão e voltar à tona.
voltar para o nosso mundo real e fazer com que as pessoas encarem essa realidade. O Baal mesmo, o monstro, ele não existe de verdade, mas é uma representação visual que a gente tem disso. É uma coisa lógica que a gente faz essa associação, porque tudo aquilo é só as culpas que as pessoas têm e que precisam vir à tona. E a Rosa faz com que essas coisas venham à tona. Isso fica muito mais claro quando a gente vê a cena final, quando as pessoas estão cortando seus pescoços, estão se matando, enquanto outras só estão fugindo ou não têm medo daquilo. Isso basicamente nos diz o quê? Que o Baal, na verdade, ele só assusta as pessoas que têm culpa. As pessoas que realmente fizeram algo de mal, têm culpa no cartório, então elas ficam com medo de encarar essas culpas, de encarar essas coisas erradas que elas fizeram. Ao contrário do pai da Rosa, por exemplo, que a gente vê no final dessa temporada, no último episódio, que chega e dá um abraço nela, porque ele não tem culpa de nada, ele não tem nenhuma culpa a ser espiada. Então ele abraça a filha e ele não tem problema nenhum com isso, ele não tem medo dela. Então a conclusão que a gente chega é que ele não tem medo de nada e as pessoas que estão ali, que não morreram, né, não se mataram por conta disso, é porque elas não têm medo de encarar culpas, porque elas não têm culpa. Somente as pessoas que têm culpa no cartório é que ficaram com medo do monstro, né, que eles criaram praticamente, e é por isso que eles se matam. Essa foi a nossa avaliação a respeito dessa série. Basicamente, a gente deu a nota 9 porque é uma série que merece nota 9, é uma série excelente, muito boa, e é por isso que a gente acredita que você deve assistir essa série o quanto antes. Então, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, e a gente se vê no canal 5 Tons. Um abraço e até logo.